O perímetro da rede deixou de ser o principal fator de risco em cyberataques. O usuário passou a ser o ponto mais vulnerável em função da evolução tecnológica. É preciso capacitar e treinar colaboradores. A Phishing Plus é a plataforma para simulação de ataques de phishing mais avançada e adequada às leis globais de privacidade em todo o mundo. Através dela, é possível criar programas completos de educação, disparar fake phishings, oferecer e-learning, detectar credenciais vazadas na web, fazer campanhas pelo WhatsApp, e-mail, SMS e muito mais. Conheça agora a nossa plataforma e construa um ambiente corporativo mais seguro. Fale com o nosso time de vendas. Muito bem, estamos iniciando mais um episódio do nosso CISOcast para todo o Brasil, quiçá para o mundo. E você nos acompanha através das redes sociais, como eu sempre digo, vai lá no YouTube, que é o nosso canal principal, vai no buscador, digita CISOcast, vai nos encontrar. E também através dos nossos canais, que são os canais complementares, TikTok, Instagram. Você tem o nosso site oficial, que é o CISOcast.com, e o segundo canal principal, que a gente considera o Spotify também. Através de lá você consegue, através do seu carro, escutar o nosso bate-papo aqui, que com toda certeza, partindo de hoje em especial, vai trazer muito valor agregado à conversa que nós vamos ter, tá bom? Essa edição ela conta com o apoio dos nossos queridos patrocinadores, a WithSecure, que é líder mundial em soluções de cibersegurança, e a AuthHunter, que é o maior portfólio do mercado para projetos de segurança da informação, tá? Com toda certeza. Eu vou pedir à produção que rode o comercial do primeiro patrocínio e a gente volta na sequência com a nossa figura ilustre que está aqui hoje conosco. Um abraço. Somos resultado de muito trabalho, experiência de mais de 3 décadas de atuação com governança, risco e compliance. Para um mundo cada vez mais conectado, aceleramos o processo de nossos clientes e garantimos a continuidade de seus negócios, porque somos líderes em cibersegurança, segurança da informação e global privacy. Nós do grupo AuthHunter somos referência na entrega de projetos consultivos, tecnologia, quando o assunto é hardware, software, além de sustentação ao negócio através de IMS, Cloud, NOC, SOC e Support Center. Nossos times investigam, monitoram e protegem a marca de nossos clientes, evitando fraudes e danos à reputação. Desenvolvemos programas de educação e conscientização completos a usuários e com múltiplas atividades simultâneas que propiciam resultados surpreendentes. E por fim, nossa metodologia baseada no conceito de Security by Design nos coloca em posição de vanguarda, porque nos permite adotar técnicas avançadas para a adoção das melhores práticas de segurança, end-to-end. Prazer, somos o grupo AuthHunter. Muito bem, estamos de volta. Ele é diretor de TI no Hospital Infantil Sabará, presidente da ABCIS, atua há 30 anos na área de saúde, em gestão estratégica e liderança em diversas áreas. E veio para falar conosco sobre os desafios da segurança para a transformação digital na área de saúde. Então, senhoras e senhores, muito prazer que eu recebo aqui Vitor Ferreira. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado, Alan. Um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Imagina, o prazer é nosso. Vitor, primeira vez que você vem aqui participar, peço a você, por gentileza, que se apresente para o público que ainda não conhece, tá? A gente, ao contrário de alguns segmentos, a gente abrange todos os setores, então acho que vale muito a pena você registrar o seu histórico profissional, por favor. Vamos lá. Eu tenho uma carreira toda desenvolvida na área da saúde. Saí só uma vez, assim, me arrependi, voltei correndo. É duro de falar isso, né? Mas a barba branca já me entrega. São 30 anos aí já e com atividade em diversas vagas, diversos cargos dentro do setor da saúde. Já passei por qualidade, por estratégia, por operações, por contas. E desde 2016, em todas essas posições, eu sempre falei muito mal da TI, né? E desde 2016 eu fui convidado já que eu reclamava tanto, né? Então, caiu na testa. Então, tá, isso aí, exatamente. E
já sou de São Paulo, né, mas já exerci país afora, aí já tive várias oportunidades e retornei agora nesse início de ano para essa posição aí no Hospital Infantil Sabará, que é uma instituição bem especial. Primeira vez que eu estou num hospital de nicho, assim, né, ainda mais infantil. É bem diferente do que eu estava acostumado de hospital geral, tal. Aprendendo muito. E quando a gente fala especificamente da área de tecnologia, eu sou aquele bicho estranho, né, que eu não tenho a formação raiz na área de tecnologia, sempre fui aquele usuário chato, né, aquele usuário que quando a TI fala que está difícil, que não vai dar, eu ia lá e fazia o meu sozinho, né, e acabei tendo, foi um banho de humildade, né, eu brinco assim, tendo que me confrontar quando eu assumi como CIO aí de um grande hospital, tendo que confrontar com os meus próprios preconceitos, né, aquele negócio que eu achava que era muito fácil, não era tão fácil, por aí vai. Mas hoje me sinto muito feliz nessa posição, não enxergo caminhos possíveis para a gente evoluir e resolver os nossos problemas crônicos e complexos na área da saúde sem a transformação digital, em que pese a área de saúde ser basicamente sempre um setor mais atrasado ao adotar coisas que outros setores, outras verticais já colocam em prática há mais tempo. E sou um apaixonado pela área, né? Então, aquela coisa, como é que é? Trabalhe naquilo que você gosta e você não vai mais precisar trabalhar. Então, é bem por aí. É isso aí. Eu acho que a gente precisa, de alguma forma, trazer uma tranquilidade para nossa alma, para a gente ter certeza que a gente está no caminho certo e sentindo que a gente está contribuindo de alguma forma com alguém, né? Você sabe que você está aqui também, claro que evidentemente pelo know-how que você tem, mas a gente teve a gravação, o episódio do CISOcast Kids, onde recebemos crianças, Legal. função do 12 de outubro. Tivemos também a presença aqui da Karina, que veio falar do projeto também, voltado a crianças, né, em cyber. E hoje você, como responsável por uma instituição de saúde voltada à criança, né, que tem uma série de peculiaridades ali e uma atenção maior, creio eu, que em função até da Lei Geral de Proteção de Dados, um cuidado maior com a criança, porque é indiscutível isso, né? Ela é talvez a ponta mais frágil da situação. E eu queria até aproveitar, a gente vai rodar uma matéria agora do Jogo Rápido. Legal. E a gente vai tratar nesse momento de transformação digital na saúde. Mas eu quero pegar algumas coisas aqui com o Vitor, aproveitar que ele está nesse front e debater a partir da matéria que a gente vai rodar agora. Então a gente vai para o Jogo Rápido e na sequência a gente volta para começar o nosso bate-papo, tá bom? Bora. Vamos lá. Bom dia! Carolina Oliveira por aqui. Está começando mais um Jogo Rápido diretamente da TVO. A transformação digital no setor de saúde está revolucionando o atendimento e a gestão dos fluxos de informações. Contudo, essa evolução exige atenção especial à segurança da informação, porque é preciso garantir a proteção de dados sensíveis em função às leis globais de privacidade. Portanto, implementar medidas de segurança é essencial para o sucesso e a confiança na transformação digital. Viemos às ruas para saber como as pessoas enxergam esse tema. Simbora! Bom, pessoal, estou aqui com a Manuela. Manuela, você já ouviu falar em transformação digital? Como você enxerga esse tema? Eu já ouvi falar sobre a transformação digital e eu acho que é um tema que a gente tem que estar conversando muito hoje em dia por conta do avanço da inteligência artificial. Hoje em dia, a maioria das coisas que a gente está vendo na internet são de inteligência artificial. Então já ouvi falar assim e eu acho que é uma pauta muito importante para estar se conversando. Maravilha! E você já percebeu que muitos serviços no setor de saúde são contratados digitalmente? Sim, esses dias eu estava marcando uma consulta com a minha dermatologista e é tudo digital, até o WhatsApp eles configuram lá, você não fala com ninguém. E às vezes é até estressante, né? Que você fica lá apertando botão e não consegue resolver o problema. Você acha que ficou mais fácil marcar a consulta digitalmente, você ir lá no portal médico ou até mesmo em aplicativo? Você acha que ficou mais fácil ou dificultou isso?
Eu acho que ficou mais fácil em questão de disponibilidade, porque antes, às vezes, você tinha que esperar um dia inteiro para uma secretária ou para um médico mesmo te responder e você conseguir marcar alguma coisa. Então é mais tranquilo por disponibilidade, que aí você vai lá e você consegue fazer qualquer hora também, né? Porque você não precisa, às vezes, ligar e falar com alguém, é só ir pelo portal. E você acredita que com a transformação digital, alguns processos eles precisam ter mais segurança para garantir a segurança dos nossos dados, a proteção dos nossos dados? Eu acho que com certeza, né? Porque a gente está mexendo com a internet, a gente não sabe, a gente nunca tem certeza de onde, que a gente está concordando. Porque eu acredito que não é todo mundo que lê todos os termos de serviço lá, só clica o botão concordo e vai. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente compartilha e com quem. Né? Porque a galera muito de idade também não sabe como mexer nessas coisas, principalmente quando envolve saúde. Porque às vezes tem consultório que só tá fazendo esses atendimentos online. E aí como que uma pessoa que não tem muita influência, que não consegue fazer? E aí eu acho que a gente tem que sempre tomar cuidado com o que a gente está compartilhando da nossa informação. Verdade. Eu agradeço a sua participação, foi ótimo falar com você. Muito obrigada, Carol. Bom, pessoal, agora estou aqui com a Júlia. Júlia, você já ouviu falar sobre a transformação digital? Como que você enxerga esse tema? Já ouvi falar. Eu acho que é um tema muito importante por causa do avanço, né, da tecnologia, que deixa a nossa vida muito mais fácil, muito mais prático também. Acho muito legal, muito importante. E você já percebeu que muitos serviços na área de saúde são contratados digitalmente? Já percebi isso também, que é muito prático, muito mais rápido. É muito bom, porque você consegue fazer do conforto da sua casa. Você não precisa ficar falando com o atendente, com o funcionário. Acaba deixando muito mais fácil, muito mais prático. E você acha que em relação, na hora que você vai marcar uma consulta, você acha que ficou mais fácil você acessar o portal médico ou algum aplicativo ali na hora de marcar? Você acha que facilitou isso? Com toda certeza, mas tem alguns aplicativos que não são tão avançados, então travam muito. Às vezes deixa um pouco mais difícil. Toda vez que eu vou marcar alguma consulta no dentista, por exemplo, eu marco presencialmente. Porque aí eu já tô lá, já faço presencialmente e, torna mais fácil, porque tem gente que não sabe muito de tecnologia, aí também acha muito melhor pra marcar presencialmente, mas com certeza, muito melhor. E você acredita que em função da transformação digital, alguns processos eles precisam de mais segurança para garantir a proteção dos nossos dados? Sim, porque você tem que confiar muito para passar esses dados, você tem que saber sempre, você tem que confirmar muitas vezes para mandar, antes de mandar qualquer dado, você precisa confirmar muito, você precisa ter sempre certeza para quem você está mandando, porque são informações muito pessoais às vezes e não pode vazar isso para qualquer pessoa, porque pode mexer muito com a nossa segurança. Maravilha! Foi ótimo conversar com você, Júlia, muito obrigada. Igualmente, eu que agradeço. Bom, pessoal, encerramos as entrevistas por hoje. Galera do CISOcast, é com vocês! Muito bem, Vitor. Quando a gente fala em transformação digital, é óbvio que ela não se limita à questão de você ter um prontuário eletrônico, ter um acesso. A gente fala de todo um ecossistema do negócio. Mas como a gente leva para a sociedade, teoricamente leiga, não dá para entrar em determinados detalhes. A gente quer ouvir o que eles enxergam ali, né? Perfeito. Claro que quando a gente faz uma pergunta, a pergunta também acaba, de certa forma, induzindo a resposta. E a gente também faz e usa para algumas questões para facilitar até aquela pessoa que está ouvindo a primeira vez. Ela pode boiar, né? Então, a gente fala de transformação digital há muito tempo. Talvez 10, 15, 20 anos, não sei nem precisar isso. E eu queria saber de você o seguinte, o que efetivamente mudou de lá para cá, né? E o que você poderia referenciar como sendo uma vitória, sobretudo para o setor de saúde, que você olha e fala assim, no passado isso para nós era um peso que impactava o processo, impactava a segurança, impactava tudo. E conseguimos conquistar esse espaço hoje por meio da transformação digital, que faz toda a diferença na vida prática da sociedade, né?
Alan, eu acho que a gente passou por etapas, né? Então, a gente saiu de um momento totalmente analógico, totalmente em papel, passou por um momento longo de introdução a conceitos de informática, ainda com computadores de grande porte, cartão perfurado. Chegamos na microinformática, chegamos na internet, chegamos na digitalização de processos e chegamos na transformação digital. Então, se a gente fosse colocar numa linha do tempo, foram essas camadas que foram se sobrepondo para a gente chegar até nessa discussão sobre transformação digital. Ponto importante é que quando a gente olha para o cenário da saúde no Brasil, a transformação digital ainda é muito incipiente, porque a gente ainda tem o atraso de instituições que, quando a gente olha para aquela penúltima etapa ali de digitalização de processos, ainda não conseguiram avançar. Então, a gente ainda tem um drama no que diz respeito à inteligência com a qual a gente aplica os recursos que estão disponíveis. Os recursos estão aí. Não precisa mais reinventar a roda, não. A entrevista da Carol, ela falou ali, por exemplo, de agendamento, né? O agendamento online é uma ferramenta que surgiu para atacar um dos principais problemas crônicos que a gente tem na saúde, que é o acesso. Sim. Né? As pessoas não conseguem chegar no serviço. Na dúvida de conseguir ou não chegar no serviço, elas agendam presencialmente em 4, 5 locais. E elas vão no que chamar primeiro, nos outros 4 elas vão faltar. É isso aí. Esse no-show, esse desperdício de agendas é crônico em quase todas as instituições de saúde. Uhum. Então, quando a gente fala da transformação digital, olha só, esse é um exemplo clássico. É melhor eu ter uma agenda compartilhada com diversas instituições, porque aí o cara só vai conseguir marcar em uma delas, e caso essa aplicação seja inteligente, se você marcou numa instituição, 48 horas antes você vai receber um push no seu celular lá dizendo assim: ô Alan, você tem consulta depois de amanhã, você vem? Sim, eu vou. 24 horas antes: Alan, só tô te lembrando, é amanhã, tá? Você vem? 2 horas antes: Alan, é daqui a 2 horas, tu já tá vindo a caminho? Se você falar nessa última, se você falar não vou poder ir, a ferramenta consegue aproveitar aquele espaço e aquilo deixa de ser um horário perdido. Você consegue imaginar num país continental como o Brasil quanto dinheiro vai pelo ralo só da gente não conseguir aproveitar isso e não ter essa camada comum entre os hospitais? Até porque a hora custa, né? Para todo mundo. É por isso que a gente fala que a saúde é um saco sem fundo no país. Porque quando a gente olha, primeiro que a gente faz uma boa aplicação dos recursos, mas quando a gente olha os desperdícios, por exemplo, operacionais, eles ainda são muito altos. Então, tem muita coisa para melhorar. Esse exemplo dessa abordagem, apesar da indução e tal, é um exemplo pragmático, né? A gente tem lá, num consultório médico, os recursos, o consultório aberto, o médico disponível e o cara falta. Aquele é um dinheiro que foi, né? Numa área que já é carente de recursos. Então, essas ferramentas tecnológicas integradas, bem distribuídas e aplicadas com inteligência, elas são a grande ferramenta que a gente tem para aplicar melhor os recursos e para transformar a experiência do paciente. Né? Porque imagina você como paciente, isso que eu falei, né? No modelo anterior, você ia lá, marcava a sua consulta e você tinha que ficar ligado no dia da sua consulta, né? Quando foi marcado. Nesse modelo com agendamento online, você não precisa mais disso, né? Você né? começa a se sentir atendido 48 horas antes. Sim. Então, é inteligente, é eficaz e para o cliente representa um cuidado a mais. Que eu estou só te dando assim, ó, mandou um push, mas além do push, poderia te mandar orientações, poderia se fosse caso, por exemplo, de uma agenda de exame, poderia te mandar preparo para aquele exame, tudo de uma forma que encaixa com a expectativa do cliente. Então, vira um canal de comunicação. Olha, se você tiver alguma dúvida, fala conosco. E é incrível, porque quando a gente fala de otimizar processos, hoje a gente tem no país mais celular do que habitante. Todo mundo... então, é algo que chega. Se você tentar comunicar de qualquer outra maneira, não chega com a mesma efetividade. Então, é isso, é uma grande ferramenta. E você falou disso... e até pela minha experiência prática recente, eu me recordo que por esses dias mesmo eu passei numa consulta médica, daqui a pouco o WhatsApp começou a me comunicar: olha,
o médico te encaminhou para o especialista tal, vamos marcar, né? E já querendo direcionar. Então, é uma proatividade que é bom para a instituição, porque ela sabe que muita gente, quando é direcionado, acaba não indo. E para ela tem um consumo imediato proativo. E, por outro lado, tem-se um desenvolvimento do processo que é natural. Se você passou numa consulta é porque você tem um problema. Não basta a consulta. E o pessoal tem um hábito de fazer os exames, avalia por si só, vê que está tudo ok, nem volta no retorno. É mais um problema que você tem, né? Você vai desenvolvendo uma coisa que você não constrói, não unifica, né? A gente falou de uma coisa básica agora, que é o acesso. Que um agendamento online pode democratizar o acesso para mais pessoas e com uma experiência melhor do usuário. Sim. Mas se você quiser, a gente pode estender esse olhar para qualquer outro processo que você imagine na área da saúde. Então, quando você fala, por exemplo, do engajamento do paciente, você deu o exemplo ali, o cara mesmo pegou o seu resultado de exame e decidiu que ele não ia, que ele viu que ele está bem. Agora, você imagina que grande parte dos agravamentos de saúde que a gente tem acontecem por falhas no engajamento do paciente. Então, você imagine, por exemplo, uma plataforma, você é cliente do meu hospital, você está lá, você está cadastrado e eu sei que tratamento que você precisa fazer. Imagina se eu te mandar uma mensagem perguntando se você está fazendo, ou se eu te mandar um lembrete falando, olha, está no horário do seu remédio, você já tomou? Ou de novo, o canal de comunicação aberto, olha, você está na sua 2ª semana de tratamento, você tem alguma dúvida? Você está sentindo alguma coisa? Tudo isso a gente pode fazer através de plataformas, de soluções digitais, sem ter o custo e sem ter o problema praticamente insuperável num país continental como o Brasil, do deslocamento, da distância, do custo. Né? Então, essas ferramentas, elas realmente aproximam as pessoas das suas soluções de saúde. E eu estou falando ainda pessoas buscando instituições de saúde. Se você quiser simplificar ainda mais isso, vamos tirar a variável das pessoas, vamos fechar a porta do hospital e só olhar para os processos internos. Nossa, o caminhão de oportunidades que a gente tem de aplicar tecnologia para que os nossos processos sejam mais ágeis, mais efetivos, mais corretos, impeçam erros humanos, nossa, é gigantesco. Hoje você pega assim, ó, a gente chama tudo de hospital, mas se você pegar um hospital que tem uma tecnologia para te ajudar na dispensação dos medicamentos e um que faz na mão, não existe possibilidade de comparação do nível de erro entre esses dois hospitais. Com certeza. É isso. Com certeza. Não resta dúvida. E aí, uma coisa que a gente tem em mente é que, assim, o Brasil, você pode até me corrigir, como essa informação você tem melhor que eu, com certeza. Mas até a última vez que eu vi, nós tínhamos mais de 6.000 a 7.000 hospitais no Brasil, não é isso? Mas segundo o último censo da Federação Brasileira de Hospitais de 2024, em 2024, no início do ano, esse censo apurou 7.309 hospitais em funcionamento. 7.309. Quantos hospitais são dedicados à criança? Pouquíssimos. Quando a gente olha, e mesmo esses poucos, você ainda corta esses poucos por 1/3 ou pela metade, para aqueles que têm recursos mais avançados para patologias crônicas, para patologias graves. Sem exagero, eu te diria que a gente consegue contar nos dedos das mãos. Os que são. Os especializados, né? Mas você acha que isso se deve a que razão? Porque você tem, estatisticamente falando, um alto volume de adultos, de adolescentes, de idosos e de crianças também. Todos têm em comum a questão do perfil consumidor. Todos vão demandar. Porque... Normalmente, quando a gente fala de um hospital especializado, esse hospital especializado ele existe para tratar aquela curva mais grave, mais complexa das patologias. É o hospital que acaba reunindo os maiores especialistas naquele tema. É o HCOR nas patologias do coração, né, hospital de olhos, e para o pediátrico não é diferente. Quando a gente fala do atendimento básico de pediatria, a maioria dos hospitais tem lá um pediatra. Agora, quando você vai precisar de uma especialidade dentro da pediatria, aí já fica mais difícil, já é um profissional mais raro, e que o fato de você ter esses hospitais de nicho e de especialidade, eles acabam concentrando esses especialistas. Perfeito. Né? Então, uma situação mais grave ou uma doença crônica complexa,
provavelmente você vai acabar desembarcando num desses hospitais de especialidade. Por quê? Porque lá vai ter o especialista, e lá vai ter o recurso diagnóstico, e lá vai ter todo um ecossistema preparado para atender a complexidade daquela patologia. Inevitavelmente vai ter uma UTI, um centro cirúrgico especializado para aquele tipo de paciente. Então, onde você precisa de um rim novo, você vai onde? Sabe? Você vai no Hospital do Rim. Ele já tem esse nome porque os caras sabem tudo do rim. Com certeza. E para o pediátrico também, né? A gente tem uma sorte que quando a gente fala quando você fala assim, ó, da demanda, né? Essa demanda dos pacientes crônicos complexos não é tão alta, né? Em comparação ao mar de demanda que a gente tem de atenção básica. Então, por isso que a gente tem poucos, né? Porque eles realmente concentram recursos que são caros e são muito específicos. E, teoricamente, seriam os melhores profissionais da área, concentrados no que há de melhor em função da especialização. Porque o cara investiu toda uma carreira em buscar aquele nicho, né? Então, imagina lá um nefropediatra, né? Um neuropediatra. Esse cara não tem espaço para 1000 neuropediatras. Então, os 100 que tem acabam concentrando todos os casos que aparecem. Maravilha. E, evidentemente, a prática vai levando à perfeição, né? Então, é isso, sim, são os profissionais que são mais experimentados nesses casos. Muito bom. E aí eu queria saber de você o seguinte, pensando nos hospitais que são especializados, que são de nicho, sobretudo quando a gente fala de criança, eu vou deixar a RIPA de fora, vou deixar a LGPD de fora, mas eu queria saber assim, no aspecto da informação, da proteção e a privacidade dos dados das crianças, né? O que você considera que são os principais pontos de atenção e preocupação em função de serem crianças, né? No âmbito do negócio, eu quero dizer. Alan, assim, tem que ser uma obsessão, porque, vamos pegar esse daí, das crianças, né? Então, a gente está falando de um cliente de 0 até 17 anos, que vai estar acompanhado dos pais ou parentes, e que toda e qualquer informação que circule sobre a saúde desse paciente é uma informação sensível. Mais do que uma informação sensível, é uma informação que vem carregada de emoção e de expectativa. Então, todos os processos que existem dentro da instituição têm que contemplar as premissas de segurança. Então, quando a gente vai para um hospital de nicho, um hospital especializado, essa exigência ela aumenta exponencialmente, porque acaba sendo, a gente tem mais gravidade, mais complexidade, e por parte do cliente existe a expectativa de que, já que ele chegou ali nesse hospital de nicho especializado, de que ele seja tratado num patamar superior. Então, assim, de novo, sem cair para legalismo, sem falar dessa ou daquela legislação, a gente tem que o tempo inteiro estar preparado e olhar para o nosso ecossistema tecnológico para ver se não tem buraco ali. Né? Porque as coisas estão mudando com uma dinâmica muito rápida. Infelizmente, os pilantras que estão do outro lado tentando capturar informações e tentando fazer maldade com isso, eles têm mais tempo e dinheiro do que a gente. É isso aí. Então, é um cenário nervoso. É um cenário em que a gente não encosta a cabeça no travesseiro e deita tranquilão. Não, a gente está o tempo inteiro debaixo de mau tempo e o tempo inteiro olhando e correndo atrás para a gente manter os pilares de segurança. E mais do que, por exemplo, tecnologia, a cultura da segurança. Né? Garantir que não tem um dado flutuando onde não devia, que o papel não está sobrando, que o processo determinado está sendo seguido. Tem que ser um olhar atento o tempo inteiro, porque, e mesmo assim, vou te falar, é difícil, as coisas acontecem. É uma luta, né? Eu queria aproveitar que você tem experiência de trabalhar fora também. Claro, agora exaltando a questão das autarquias, no caso da LGPD, especificamente Brasil, mas vamos pensar em GDPR, vamos falar de outros mercados. Você acha que o setor de saúde, em cumprimento a essas leis globais de privacidade, você entende que ele é muito mais cobrado do que qualquer outro tipo de empresa que lide com esse tipo de público, né? Tem o de educação também, que mudou muito. Olha para a educação, antigamente o jovem para o feirão, né?
e ele colocava os dados dele lá e estava tudo certo. Já não é assim. Você acha que ele é mais cobrado? E eu queria que você exaltasse para nós aqui, se sim, quais são os pontos mais preocupantes em que se pese o fato de estarmos tratando com crianças para a área de saúde, né? Eu não acho que ele é mais cobrado, Alan. Eu acho que, na verdade, a gente tem um déficit cultural grande. Hoje, quando a gente fala do mindset de segurança, a população em geral ainda está distante da compreensão básica. Tanto é que muita gente acha que a LGPD é o top. E a LGPD é o contrário, ela é o piso. É o mínimo que você tem que ter para você não estar exposto, né? Então, quem acha que a legislação é dura está muito distante da leitura adequada do que é necessário para você ser uma instituição ciberneticamente responsável. Né? Porque quando a gente... eu costumo dizer assim, a LGPD teve um papel coletivo muito importante, porque trouxe o tema para a mesa estratégica de discussões. É isso aí. Mas não pelo motivo correto, não porque as instituições queriam ficar mais seguras. Esse motivo veio para cima da mesa pelo medo da multa que estava anunciada na LGPD. Putz, se der uma multa dessa, quebra a instituição. Então faz logo o comitê aí, vamos fazer as nossas ações. Mas, por bem ou por mal, trouxe o tema. Sim. E é fato que, quando a gente olha na linha do tempo, chegou num momento adequado. Porque realmente hoje a gente vive um ambiente líquido, dinâmico e com muitas ameaças. Então, LGPD, e eu estou falando LGPD porque é da gente aqui, mas se você olhar a mesma coisa com os HIPAA Compliance, é no mundo inteiro, né? E o fato é que a gente precisa, principalmente no que diz respeito à educação executiva dos gestores da saúde brasileira, a gente precisa democratizar esse conhecimento sobre segurança. Porque é aquele negócio, você pagou X moedas no antivírus. Quando você vai no orçamento do próximo ano, o cara fala, pô, mas vamos ter que, já não gastei com isso daqui no ano passado, vou ter que gastar de novo, mas eu gastei e não aconteceu nada. Então, tem aquela coisa dos conceitos que você ainda precisa falar assim, cara, mas você está pagando para não acontecer nada. Exato. É que nem um extintor de incêndio, entendeu? Você é um seguro. Tem que rezar para você nunca usar. É isso aí. Né? E é muito difícil quando a gente tem essa discussão hoje no board das instituições, de todas elas, tá? Quando você fala assim, cara, mas aquelas 5 moedas que eu gastei no ano passado, esse ano são 8, tá? Esse ano são 12. Ah, mas é acima da inflação? Porque o negócio está acima da inflação. É isso aí. Então, é difícil. A gente outro dia foi fazer uma reunião com uma montadora e a montadora, eles olharam para o produto e falaram, deixa eu ver quantas motos eu vou ter que vender para pagar isso. Porque toda reunião de conselho é baseado nisso, né? Não, Vai pôr na fila lá, investimental, tá X motos. Aí bate lá, eles falam, não, a curva é essa, a gente não consegue saldar. Reprova isso, reprova aquilo. Saúde, consequentemente, passa pela mesma... Né? E com o drama maior ainda que na saúde, geralmente, quando a gente fala do nível de maturidade tecnológica desses 7 mil, vamos pegar só o hospital, né? Desses 7.309 hospitais, o nível de maturidade tecnológica é muito baixo. Ou seja, a compreensão de quais são os bichos que nos ameaçam, qual que é o tamanho deles, qual que é a cor, qual que é o rugido de cada um, tudo isso ainda é um tema muito distante da cabeça dos principais executivos do setor. Mesmo dos mais instruídos. Hoje, quando a gente olha, por exemplo, eu sou presidente da ABCIS, que o nome da associação está errado. Associação Brasileira dos CIOs da Saúde. Por que está errado? Porque tem pouco CIO na saúde. Pouco. Tem muito executivo, mas CIO, aquele cara que está preocupado com a estratégia no futuro breve da instituição, não. O que você tem são profissionais contratados para fazer a sustentação tecnológica da instituição, não para pensar no futuro, não para pensar em disrupção, não para pensar... Então você tem o quê? Você tem coordenadores, você tem gerentes, você tem técnicos, você tem diretores, mas quando você fala do Chief Operation, né, ainda... diferente de outras verticais, na saúde ainda é pouco. Ainda fica muito limitada a infraestrutura. Muito. E a própria TI como um todo, né? Muito, sustentação da TI, né? E aí com algumas derivações de desenho, né? Alguns abarcam inovação, outros ficam mais próximos do negócio, mas no geral, a gente está falando, cara, de 100 hospitais. Dos 7.309. É isso que eu ia te perguntar. Ainda bem que você já colocou isso.
Você está falando de 100 hospitais que investem verdadeiramente, né, em governança, em risco, compliance, tudo isso, até porque existe uma falta de percepção de muitas empresas em achar que a área de segurança é um firewall, é um endpoint, e não é isso, é quando você olha para a camada do processo, que vem antes de tudo, né? Perfeito. Mas eu queria saber dessa estatística de hospitais. Você já deixou claro que são esses 100 mais ou menos, né? Que na verdade tem um papel muito mais de atuação forte aí. Mas eu queria saber, olhando basicamente para esse grupo, quantos por cento representam hospitais públicos dessa lista e hospitais privados? Porque quando a gente pensa no hospital público, é claro que existe uma questão da falta de vontade política e se fazer alguma coisa nessa linha, né? Às vezes não é nem a falta de vontade, é a falta de percepção e o comando na mão de pessoas desprovidas de cultura e discernimento para isso. Mas quando a gente olha para o setor privado, veja bem, um hospital, para se manter, ele tem que ter receita. Mas para ele ter credibilidade, ele tem que ter governança. Até porque ele vai ser cobrado por alguém. E se eles também não investem, eu queria entender o que faz essa fórmula ficar tão, sabe assim, tão presa, né? Tão amarrada. Vocês estão comprometendo você também. Não, de jeito nenhum. Ó. By the book, a tua premissa ela é correta. Mas quando a gente vai para o mundo real, a realidade orçamentária dos hospitais, quando você fala de receita, é que no hospital passa um caminhão de dinheiro, transita um caminhão de dinheiro sempre, mas fica muito pouco. Os hospitais brasileiros, vou falar da média da ANAP, que é a Associação Nacional dos Hospitais Privados, que é a curva A dos hospitais, são os top do país. A média de margem de contribuição é na casa dos 9%. Então, quando você compara com outras verticais, por isso que o cara fala, não, eu não vou botar meu dinheiro no hospital. Porque trabalha um monte para sobrar um pouco para reinvestir. E aí, quando a gente fala de reinvestir, a gente está falando de um reinvestimento, de um dinheiro que vai ser reinvestido, que concorre com toda sorte de necessidades do hospital. Concorre com a cama quebrada, concorre com o enxoval furado, concorre com a compra de MatMed, concorre com os honorários dos serviços que são prestados no hospital. Então, quando a gente fala assim, por que não investe? Rapaz, o negócio está ali, está na mesa. Por que não investe numa tecnologia para deixar isso daí mais seguro? Porque aquele dinheiro foi para uma cama, porque aquele dinheiro foi para reformar um quarto, uma unidade. E não tem, a gente está falando sempre das mesmas moedas. É muito difícil de você carimbar e falar, não, no próximo ano esses 2 milhões aqui dos 20 de faturamento vão para a tecnologia. Não tem uma receita de bolo, porque cada caso é um caso. Né? A gente brinca, né? Mas lá na ABCs, por exemplo, a gente tem um estudo sério. A gente chama de matriz MOC, onde a gente correlaciona 3 variáveis para tentar trazer um pouco mais de racionalidade para o hospital. A gente olha maturidade tecnológica. Ou seja, como é que aquele hospital adquire tecnologia? Quando ele compra um sistema, ele olha primeiro para ver se já não tem um sistema legado na casa que vai se sobrepor, ele olha para o legado, como é que ele vai integrar as informações, enfim, ele olha antes de comprar. Maturidade tecnológica é a primeira variável. A segunda, obsolescência de equipamentos. Eu quero comprar uma tecnologia, mas aí na hora que eu compro eu descubro que, ela fica muito lenta nos meus computadores, porque eu não olhei antes. Porque eu estou com um computador de 8 anos atrás, de 10 anos atrás, e ele não vai mais conseguir abraçar as tecnologias atuais, porque a coisa muda rápido. Então, o segundo é se você tem um plano para conter a obsolescência tecnológica e da obsolescência de equipamentos e deixar ela dentro de um patamar que você precisa. E o terceiro, que é o mais dramático para mim, é a qualificação dos gestores. E não é qualquer qualificação. Há 20 anos atrás, a gente falava que os gestores da saúde, eles precisavam urgentemente se qualificarem em gestão. A gente caminhou pouco nesse tempo. Então, a gente continua com o déficit ainda de conhecimento básico de gestão, e agora chegou mais um bichinho para se juntar a esse, que é o conhecimento básico para liderar a transformação digital. O C-Level, a diretoria, o board dos principais hospitais, ainda está na era industrial. Não está na era da informação. Então, quando a gente fala de transformação digital, quando você vai numa reunião executiva e joga um palavrão desses da TI, vai lá e fala interoperabilidade.
Cara, todo mundo faz cara de que sabe do que a gente está falando, mas no geral não sabe. Não sabe e tem muita dificuldade de aplicar e de ter uma abordagem pragmática com isso. Eu estou falando no geral, lembra? Do país continental, com todos aqueles perrengues. Aí quando você fala assim, pá, não tem ninguém conseguindo fazer isso daí bem feito, Vitor? Não tem. Tem, mas a gente está falando de novo, de 100, de 50, de 40, de 30, que estão qualificados e que já perceberam a importância estratégica da transformação digital para sustentabilidade e que já fazem uma aplicação de recursos sistemática e crescente para conseguirem se diferenciar no mercado. Aí todo mundo olha para esses hospitais e fala, nossa, eu quero ser que nem eles. Cara, tem uma curva de maturidade, aí tem uma curva de qualificação, tem uma curva de atualização tecnológica que você vai ter que percorrer. Não vai acontecer mágica, você não vai conseguir ir na esquina e comprar uma tecnologia e aquilo vai te colocar em outro patamar. Não, você vai ter que... Não, e você matou a pau quando você falou isso, porque já aquele seu segundo exemplo, eu já estava pensando na qualificação dos gestores, aí você falou de qualificação. Porque olha só... e esse timing, essa curva de aprendizado, ela é longa. E ela depende de atitudes, que se não houver atitude também nunca chegará. Então é um baita desafio que vocês têm aí pela frente, pela ABCIS, de fazer essas pessoas entenderem que é bom, inclusive, do ponto financeiro para eles também. Né? É aquela coisa, quem não for pelo amor, vai pela dor. Porque a gente só vai conseguir ser produtivo, seguro e efetivo na expectativa que a gente tem, através da tecnologia. Isso aí. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de segurança, cara, se você não tiver um bom parceiro, uma boa ferramenta, se você tentar fazer tudo com o seu time de casa, você está morto. Com certeza. É simples, é isso, você está morto. E você falou você acabou de falar isso, até quer aproveitar a brecha. A gente estava falando do Rio Grande do Sul, né? Em função do que aconteceu esse ano lá. Muito triste, por sinal. Mas eu conversando com um dos hospitais, conversamos com alguns hospitais, né? Para fazer aquela pesquisa da palestra e tal. E me recorda um que comentou, que falou, olha, nós tínhamos uma cultura aqui de dizer assim, cloud pra gente não atende jamais, em hipótese alguma. E de repente o camarada se viu lá num barquinho, transportando servidor para poder levar para um provedor para fazer migração de tudo para a nuvem. Nasceu da noite para o dia, descobriu que era possível sim. Claro que cada caso é um caso, mas quando a gente faz uma leitura, somente pensando em transformação digital, a gente sabe que o cloud, o papel da nuvem, ela foi importante tanto para quem tinha uma necessidade de atender os planos de continuidade, porque você tem um ambiente de replicação seguro, tecnicamente pode ser mais barata, precisa ser bem gerenciado para trazer segurança, mas enfim. E ao mesmo tempo você tem lá, como você falou, né? Mas às vezes tem um RP que é ultrapassado, que não consegue conversar, né? E não consegue olhar para a camada de arquitetura de aplicação dele. E aí eu queria saber de você o seguinte, você entende que é possível que esse setor consiga em peso migrar para a cloud em algum momento? E o que seria a principal entrave para que as empresas tomem essas decisões? Ficam muito presas ao RP, por exemplo? Ficam presas, mas eu acho que o fator primordial é que a gente ainda tem uma dificuldade com a infraestrutura distribuída pelo país. E quando a gente fala das necessidades de sistemas para o setor saúde, a gente ainda tem intermitências, tempo de resposta, que trazem uma insegurança muito, muito grande. Eu tenho alguns amigos que já foram aí para a versão cloud e que relatam situações de desespero, de você ficar refém e não ter para onde correr. Eu acho que nós vamos, inevitavelmente nós vamos, mas primeiro a gente precisa evoluir em relação às ferramentas disponíveis, e a gente tem esse drama da infraestrutura, que lógico, a tecnologia vai mais rápido do que a nossa competência em suprir os nossos gaps. As coisas estão surgindo, né? Muita coisa que a gente vê de evolução hoje não veio da evolução da infraestrutura, veio da popularização do mobile, né? Então, empoderar
o cidadão aconteceu através do mobile, não da evolução da nossa... Acho que tem investimentos sendo feitos, mas eu confesso que acho que esse é um desafio considerável, um desafio bem grande para um país continental como o Brasil, tão desigual. Sim. Mas quando a gente olha, por exemplo, para as capitais, cara, é difícil de entender por que as capitais não fazem... Nas capitais não é feito um uso mais inteligente da tecnologia que está ali disponível. Né? Por que a gente ainda é tão resistente à interoperabilidade? Por que a gente ainda aposta num modelo de financiamento da saúde que já se provou ineficaz no que diz respeito à aplicação efetiva dos recursos? É um modelo que é um convite à corrupção, né? Quando você define que você vai pagar pela quantidade, não pela qualidade, coisas ruins vão acontecer. E a gente vem sofrendo disso ano após ano e parece que ano após ano a gente está mais fundo no buraco. E a solução para sair desse buraco é a tecnologia, a aplicação inteligente. Você citou uma das ferramentas, cloud. Agora tem o hype aí da inteligência artificial. Isso. Né? A gente viveu há 3 anos atrás o 5G. Fato é que de peça em peça o quebra-cabeça vai sendo montado e esse quebra-cabeça no final é um quadro tecnológico superior ao que a gente tem hoje. Mas quando a gente pega a lupa e vai olhar o que está acontecendo nos hospitais... Cara, você saiu 100 quilômetros de uma capital, você já fica abismado com o que você encontra. Com a diferença, Com a diferença, com a dificuldade, com a carência. Então, assim, a gente pode, a menos que a gente fale de um projeto mágico, a gente está falando de muitos projetos para resolver a situação do Brasil. Porque a gente precisa realmente olhar para as instituições. Veja, eu te falei que a gente tem 100 hospitais com uma maturidade tecnológica. Vamos ser generosos, eu vou te dar o número de associados que a gente tem na ABCIS. Hoje na ABCIS a gente tem 750 associados, que são os diretores, os executivos de TI país afora. Vamos supor que esses 750 estivessem maduros, o que não é a verdade. A gente está falando só de 10% dos 7.309. Então, é uma loucura, né? Então, cara, você tira... A gente ainda tem 6.700 hospitais, 6.600 hospitais, com toda a carência que você é capaz de imaginar em termos de tecnologia. Hospitais que não têm, por exemplo, prontuário eletrônico. Hospitais que não têm rede interna, hospitais que não têm conectividade, que estão em regiões que ainda estão no 3G aqui no país. Como é que a gente vai para frente? A gente vai esquecer desse povo? Vai esquecer Como desse que vai falar de LGPD numa situação como essa? Entende? As coisas não se encaixam. É isso. Né? É isso. A gente está querendo correr antes de engatinhar. Sim. O resultado, acredito assim, eu vejo muito, às vezes quando eu eu vou ver um jornal e vejo lá uma matéria falando da saúde, falando dos sistemas, fica claro para mim que a lupa está assim, tá seletiva, né? Eu estou olhando para São Paulo, para o Rio, para o Sul e estou ignorando o resto do país. Porque no resto do país não é aquilo, entendeu? No resto do país a coisa ainda não avançou como deveria. E em muitas situações não avançou porque a gente não conseguiu reconhecer e vencer carências muito básicas, né? Então, o exemplo do prontuário eletrônico. Cara, a quantidade de energia e de recursos que a gente perde por não conseguir trabalhar um conjunto mínimo de informações de forma comum entre todos os entes da federação é espantoso. Não tem mais justificativa para a gente não trabalhar isso de uma forma inteligente. Não, isso até ajudaria, colaboraria para se fomentar as estatísticas corretas de todos os problemas que se tem, para se cobrar também a sociedade, os nossos governantes. Isso salvaria vidas, Alan. Imagina se você tem um mal-estar, qualquer coisa, e cai na rua. Sim. E em qualquer hospital que você chegue, esse hospital puder recuperar rapidamente recuperar as informações médicas essenciais para a manutenção da sua vida. Entendeu? É lógico que para esse cenário virar factível, tem que ter toda a preocupação com segurança, com privacidade e a distribuição dessas informações. Mas a gente já tem tudo isso em cima da mesa, mas a gente não aplica. Hoje a gente fala, o prontuário é do paciente. É mentira. O prontuário está debaixo do braço das instituições e o paciente tem muita dificuldade para ter acesso às suas informações de saúde. A gente já viu que é possível. Na Covid, se você fizesse seu teste de Covid numa farmácia,
E em 3 horas depois ele já estava na base nacional. Então a gente já viu que é possível. Por que a gente não faz? A gente não faz porque a saúde tem muitos conflitos de interesse. A gente não faz porque esse caminhão de dinheiro que passa pela saúde é um caminhão de dinheiro que tem interesses de todo tipo que você tem lá dentro e que, apesar do hospital, por exemplo, ficar com pouco do recurso que transita, tem gente que ganha muito dinheiro. Então, nós precisamos, sem contar daquelas discussões que há 20 anos a gente está falando que a coisa vai mudar, que não pode mais continuar desse jeito, e continua desse jeito, né? A gente continua pagando pela quantidade, a gente continua premiando quem faz um serviço questionável do que quem evidentemente faz um bom serviço. É só você ver, ó, hoje a gente paga por dias de internação. Imagina que você fez uma cirurgia, teve uma infecção, teve uma piora no seu quadro, e ao invés de você ficar internado 10 dias, você precisou ficar internado 40 dias. Precisou tomar um antibiótico de alto espectro. Se você fosse num outro hospital, você não teria infecção, você ficaria só aqueles 10 dias, deu os 10 dias lá previstos para sua recuperação, você iria para casa. O hospital que fez um serviço ruim, que complicou, colocou tua vida em risco, ganhou 4 vezes mais do que o hospital que fez tudo certo. É isso aí. Um sistema desse não tem como dar certo, é por isso que a gente fala que não para em pé, não é sustentável. Só que a gente não conseguiu desatar esse nó ainda. É porque eu vejo que nesse caso a preocupação maior é a questão do negócio, da hotelaria, talvez. Porque, veja bem, se você tem uma preocupação, eu falo porque eu tive um caso parecido, minha mãe teve câncer. E como câncer, ela viveu poucos meses quando descobriu. E nós tínhamos um problema de toda vez ter que conduzi-la ao hospital para que ela ficasse lá. E, de fato, dava um prazo, o pessoal dava um jeito de dar alta para ela. Porque aquilo lá passava a ser um problema. Porque eles têm uma necessidade de leitos e afins. E existe a necessidade também da captação financeira para suportar tudo aquilo. Alguns têm os diferenciais. A gente percebe que alguns têm mais humanizados e tudo mais. Mas o negócio acaba sendo gritante. Ele fala mais alto. É o que você colocou lá. Ou seja, o negócio pesa, tudo custa. Ele precisa fazer o negócio rodar. Então, eu não sei o que acontece, mas eu assim, no auge, eu sou leigo em relação à questão operacional. Minha praia é mais segurança mesmo, mas pensando como negócio, que a gente trabalha muito com hospitais, né? Então, assim, eu não vejo uma luz assim tão fácil no fim do túnel para se resolver, porque depende de interesses, depende de vontade política, depende de conhecimento, que você mesmo colocou, e é um alto volume de unidades ali com situações regionais que impactam cada qual na sua necessidade. Mas eu penso que talvez nós deveríamos ter alguém que arbitrasse de alguma forma, que trouxesse, montasse uma espécie de um conselhão, alguma coisa do tipo, para se instituir primeiro algumas situações muito mais voltadas a avaliações de processo para determinar boas práticas e que pudesse contar eventualmente com o governo também auxiliando tudo isso. A luz no fim do túnel, difícil, nesse caso, né? é difícil, Muito mas a luz no fim do túnel, nesse caso, é a tecnologia. Tecnologia. É poder fazer auditoria em tempo real do que está acontecendo. É poder averiguar o segmento dos protocolos estabelecidos. É poder não ter desperdício de medicamento. Tudo isso através de aplicações inteligentes de tecnologia que já estão aí. Não é reinventar a roda. Sim, mas A gente começou ali na conversa da Carol falando de agendamento. Cara, só se a gente fizesse aquilo ali, ó, uma camada de agendamento online, contemplando, distribuindo bem, fazendo uma distribuição legal e inteligente das pessoas pelos serviços disponíveis, você ia ver que não tem falta de dinheiro, tem a má aplicação, tem a falta de organização. então você falou um negócio que é perfeito, porque eu penso assim, tudo bem, tudo isso precisa. Primeiro, quem que ia arbitrar isso de alguma forma? Outra coisa, havia um projeto sendo discutido lá na Câmara, no Congresso, eu não me recordo, nem sei como é que está o andamento disso. Logo que começamos a tratar de LGPD, 1 ano ou 2, um parlamentar levantou a mão e falou assim, olha, por que a gente não traz uma espécie de lei Rouanet para as empresas que hoje vão investir em LGPD terem dedução de imposto de renda, por exemplo?
Então, eu acho que por isso que eu acabo voltando sempre para o Estado nesse sentido, Aham. porque dinheiro não dá em árvore. Então, eu acho que se alguém vai arbitrar, se fosse o Estado e ele tivesse vontade real de ver a saúde funcionando como tem que funcionar, isso é independente de qualquer governo, estou falando geral, tá? Porque é assim há décadas. Deveria ter uma pessoa, um grupo, um conselho para arbitrar sobre isso, mas dizer assim, olha, instituição, você precisa seguir nessa direção, mas em troca, uma vez que você siga essa tendência, você faz uma captação de recursos para ter a dedução de imposto de renda. Entende? O problema é assim, ó, hoje a gente já tem muita regra, muita legislação, é um cenário extremamente regulado. O problema é conseguir validar isso. Uhum. O problema é mundo real. Eu acredito que não é mais lei, é realmente inteligência de aplicação. Uhum. Né? E, de novo, se eu comparar o cenário de hoje com o cenário de 20 anos atrás, a gente não pode ser também aqui o rei do pessimismo. A gente evoluiu em muitas coisas. Uhum. A gente tem soluções boas acontecendo. A gente tem instituições que são referências mundiais aí em aplicação de recursos. Então, tem muitas coisas boas e só falar do que é difícil é uma armadilha, né? Porque Sim. senão a gente acaba ficando deprimido e daqui a pouco abre a janela e se joga ali, né? Fala, não vai ter jeito. É isso aí. Só que quando a gente fala do país, o país precisa de plataformas capazes de colocar todo mundo no jogo. O problema é que as instituições estão entrando nesse jogo a conta-gotas. E, cara, vai passar por isso, vai passar pelo mindset coletivo, vai passar pela qualificação dos gestores, vai passar pela atualização dos parques tecnológicos e vai passar pela aplicação inteligente e madura das soluções. O cara que compra sem planejar direito, em 2 anos ele está reclamando que ele comprou uma tecnologia achando que ia resolver um problema, a tecnologia não resolveu aquele problema e ainda criou mais uns novos problemas. A expectativa que a gente tem, você falou assim, ó, puta, vai ter muito trabalho lá na BCIS, né? A expectativa que a gente tem é que a gente possa utilizar já essas experiências para não precisar reinventar a roda e que a gente possa criar um ambiente colaborativo e que a gente possa contribuir com as boas experiências, com os sucessos que a gente já conseguiu nessas instituições. Para chegar para o cara que quer começar agora e falar assim, cara, não precisa ir por essa estrada esburacada, ó, tem uma estrada mais bonitinha por aqui. Tem jeito, não é fácil, não vai ter nenhum herói vindo nos salvar, então a gente precisa botar a mão na consciência e fazer esse roteiro de médio, longo prazo para conseguir evoluir. É isso. É isso aí, muito bom. Vocês estão vendo? Papo bom é isso. Infelizmente o tempo está acabando. Eu estou com pelo menos umas 8 ou 9 perguntas que eu nem consegui fazer, porque está correndo solto aqui o bate-papo, né? Eu tenho que passar um recadinho aqui antes do nosso merchan. Na última semana, estivemos no Security Leaders e foi um prazer imenso receber vocês que estiveram conosco lá no stand, tá? Lá a gente conseguiu mostrar o conceito de gerenciamento de exposição, que está tão em alta nesse momento. Conseguimos falar de inteligência artificial generativa e mostrar também o Checou, que é o Smart Full Assessment oferecido pela Off Hunter hoje, né? Então, a gente agradece mais a presença de vocês que participaram. Se você não conseguiu o evento, se você precisar de uma réplica do que foi apresentado até lá, você clica no nosso QR Code, tanto para acionar a WIF Secure, time comercial, como também o que vai aparecer na tela agora, o e-mail vendas@offhunter.com, e lá o time comercial vai recebê-los para prontamente agendar uma apresentação desse modelo, tá? Eu vou pedir à produção que rode o comercial do nosso segundo patrocinador, que é a WIF Secure, que é uma das maiores empresas do mercado especializadas em cibersegurança, uma empresa finlandesa que dispensa comentários. E também agradecer a Off Hunter por ser uma empresa muito presente no mercado na oferta de consultoria e processos ligados à Global Privacy, também patrocinadora do projeto. Produção, peço que rode o comercial e a gente volta na sequência
para finalizar, infelizmente, esse bate-papo muito bom aqui, mas você vai voltar aqui se você quiser, tá? Com toda certeza. Sempre um prazer. Por favor. A WIF Secure é uma empresa finlandesa líder mundial em soluções de cibersegurança entregue via plataforma unificada Elements. O Elements é uma solução modular única composta por uma gama completa de produtos de segurança cibernética. Inclui o premiado gerenciamento de vulnerabilidades, gerenciamento de patches, proteção de endpoint, tecnologia de detecção e resposta para endpoint, cobertura para Microsoft 365, bem como gerenciamento de postura de segurança na nuvem. Juntos, os produtos oferecem solução de ponta a ponta e cobertura inigualável, podendo ser adquirido em SaaS. Conheça agora a nossa plataforma. Fale com o nosso time de vendas. Muito bem, estamos de volta aqui. Para você que ainda não conhece a WIF Secure, você clica no QR Code que está na tela. Se você quiser conhecer as soluções, se quiser fazer uma prova de conceito, a gente sempre recomenda que vocês façam uma prova de conceito, que é fundamental, tá? Podem clicar, serão recebidos pelo time comercial e usando o código CISOCAST 2024, com toda certeza vocês vão obter um excelente desconto, tá? Em relação a isso. Bom, infelizmente a gente chegou no final do nosso tempo, o papo muito bom, me agradou demais a conversa, mas eu tô com aquele sentimento que faltou falar de muita coisa ainda. Então, assim, vou estender o convite a você. Oportunamente a gente agenda com você, se você puder voltar, tá? É um prazer. E eu vou pedir que você faça suas considerações finais, por favor, Vitor. Olha, Alan, eu agradeço a oportunidade. Eu tenho verdadeira paixão por acelerar a transformação digital na saúde brasileira. Eu publico muito, acredito que o conhecimento valioso é aquele que a gente compartilha. Eu procuro todo dia colocar um artigo, fazer alguma coisa no meu LinkedIn. Então, quem estiver assistindo, tiver interesse em mais informações sobre como acelerar a transformação digital, e tudo que a gente falou aqui em mais detalhes, em artigos, está lá no meu LinkedIn, no Vitor Ferreira. Convido todo mundo a participar, porque quanto mais a gente conseguir engajar as pessoas nessa discussão, eu acho que mais rápido a gente vai conseguir caminhar. Com certeza. Então, você tem uma missão importante aí nesse processo, não resta dúvida. Eu quero, então, agradecer demais sua presença, tá? Pelo apoio cultural aqui que você nos trouxe. E para você que está em casa, que curtiu essa apresentação, fiquem todos com Deus. Até a próxima semana. E, enfim, até lá. Até breve. Obrigado.